Olá, vamos falar de análise de balanço para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes agora a junho de 2024, já que estamos aí ainda refletindo os balanços do segundo trimestre, visto que os balanços do terceiro trimestre, a previsão, que vai se encerrar no dia 30 de setembro, porém a previsão de apresentação dos números é para o finalzinho do mês de outubro, no decorrer ali do mês de novembro. Então vamos trazer aqui as últimas informações dessa empresa que vamos retratar hoje. E hoje vamos falar da Smart Fit Escola de Ginástica e Danças SA. Smart Fit, que com certeza você já conhece as academias que temos espalhada aí por todo o Brasil. E a Smart Fit, que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a Smart Fit foi meu amigo Rafael Medeiros, a quem eu mando um grande abraço e agradeço imensamente a participação e a sugestão. Um prazer poder lhe atender, Rafael. E também é um prazer poder atender a todos vocês. Caso também queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrafim, manda a sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E mandando a sugestão, pode ser que demore aí um pouquinho para lhe atender, até porque as sugestões elas vão chegando, a gente vai colocando aqui numa programação e vamos fazendo praticamente uma empresa por dia, né? Mas daqui a pouquinho a gente chega. Se está demorando para sair a sua empresa, fica tranquilinho, fica tranquilinha, daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas também, caso você queira se antecipar e você mesmo fazer esse processo de análise, é muito simples e eu vou lhe ensinar. Tanto é que nós temos os nossos cursos lá na plataforma Hotmart, inclusive aqui no vídeo, na descrição, nós deixamos aqui o link de acesso ao curso de análise de balanço para investimentos e também ao curso de Valuation, onde você pode aprender de uma forma muito rápida, simples, descomplicada e didática, como que nós fazemos todo esse processo aqui de interpretação das demonstrações contábeis, da onde que nós tiramos os números, como que nós planilhamos, como que nós interpretamos esses números para identificar se a empresa está vindo bem ou não, para poder fazer sempre as melhores escolhas na hora de fazer investimentos. Então não perca a oportunidade de aprender a análise de balanço com um custo muito baixinho e naturalmente que vai receber ainda a apostila, planilhas e todo o acompanhamento que estaremos aqui à disposição de vocês. Bom, mas falando da Smart Fit, vamos só recontar um pouquinho a história, até para você entender, e até porque uma empresa que também passou por um momento difícil aí, principalmente na pandemia, mas a gente vai contar toda essa história. A história da Smart Fit, ela começa através de uma personalidade do Edgar Corona. E olha só, Edgar Corona, que é o criador, né, da Smart Fit, deixa eu só contar para vocês qual é a formação do Edgar Corona. Educação física? Não, engenharia química. O Edgar Corona, formado em engenharia química, ele começa a sua vida profissional trabalhando numa empresa que pertencia à sua família, a Açucareira Corona. E durante ali, toda a década de 80, a década de 90, praticamente trabalhando ali junto com a família, só que chega num determinado momento, ele resolve sair e empreender. Aí no primeiro momento ele assume uma academia que pertencia já à sua própria família. E daí na sequência, em 1996, ele cria a sua própria academia, que é a Biorritmo. E a Biorritmo era uma academia mais estilizada, tal, ali no Morumbi, em São Paulo. Só que a academia começou a ir bem, começou a se desenvolver. E aí na sequência, já no ano 2000, começa a abertura de novas unidades. Chegando já no ano de 2009, aí tem um fato marcante na história do Edgar Corona e da sua trajetória profissional, que é justamente uma viagem aos Estados Unidos para participar de um congresso sobre academias de ginástica. E aí descobre que lá nos Estados Unidos havia uma tendência muito forte para as academias de baixo preço, né? Com preços mais acessíveis, porém mantendo a qualidade. E aí também vindo para o Brasil, aí chega lá na esquina ali de uma das academias dele, foi ali tomar um cafezinho, daí conversando ali com a atendente, e perguntou, e daí você faz academia? Daí ela fala assim, não faço porque é muito caro, né? E aí ele percebeu então que havia um mercado muito grande para as academias com preços populares. E aí, a partir desse momento, em 2009, é que surge a Smart Fit. E a Smart Fit vem com uma outra proposta de ser uma academia com preços mais acessíveis,
porém mantendo a qualidade que tinha dentro da Biorritmo. E acabou sendo um sucesso. Tanto é que na sequência começa a abrir mais academias ali em São Paulo, e daí na sequência já vai também para o Rio de Janeiro, vai para Brasília, vai para Porto Alegre, abrindo unidades nessas cidades, nesses estados também, partindo para outras regiões. Na sequência também passa para poder desenvolver todo esse crescimento a trabalhar com o sistema de franquia e também com o sistema de parcerias, o que impulsionaria ainda mais o crescimento da empresa. Nesse crescimento todo, em 2010, chama a atenção de um fundo de investimentos que é o Pátria, e o Pátria vem e aporta capital dentro da Smart Fit, preparando todo o crescimento. E esse crescimento se dá já a partir de 2011, quando abre também uma unidade no México. E a partir dali também começa a se espalhar para outros estados do Brasil, principalmente na região Nordeste e na região Centro-Oeste. Em 2014, abre também uma unidade da Smart Fit no Chile, e daí na sequência em 2016 espalha também para outros países, tanto é que a Smart Fit tem uma presença hoje já em 12 países. Então, para você ter uma ideia, uma academia surgida aqui no Brasil, hoje ela é uma rede de academias que inclusive tem unidades fora do Brasil também. Bom, nesse crescimento todo a empresa vai ampliando e vai fazendo aquisição de outras academias e ampliando também o seu sistema de franquias. Tanto é que chega em 2019, já está com praticamente 2 milhões e 800 mil alunos, tinha na época lá 700 unidades, olha só, em 2019 700 unidades. Guarda bem esse número que daqui a pouquinho a gente vai falar dos números mais atualizados. Bom, em 2021, aí também faz o IPO e com a abertura de capital, com a entrada de recursos, passa a aplicar também nos aplicativos, uma academia feita de forma virtual também, através de um aplicativo que vai orientar nos exercícios que as pessoas devem fazer. Bom, nesse crescimento todo, a empresa vai abrindo mais unidades, chega agora no ano de 2023 já com 1.300 academias e já com 4 milhões de alunos. Atualizando os números agora para 2024, já chegou a 1.500 academias e a 4 milhões e meio de alunos. E a Smart Fit, que naturalmente que no ano de 2020 tivemos a pandemia, né? E quando teve a pandemia, naturalmente que o segmento de academias acabou tendo restringida a sua atuação, até em função da aglomeração de pessoas, etc. Então foi um ano muito decisivo ali para a Smart Fit, mas vamos ver como que foi essa passagem da Smart Fit pela pandemia e como que ela sai de todo esse processo. Mas para entender como que está a situação da Smart Fit, vamos trazer para vocês aqui os números de 2019, até um ano antes da pandemia. Vamos ampliar um pouquinho mais o nosso estudo aqui, começando por 2019, indo para 2020, 21, 22, 23 e agora o segundo trimestre do ano de 2024. Para conhecer a Smart Fit, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Smart Fit, Escola de Ginástica e Danças S.A., justamente para a gente poder retratar aqui tudo o que vem acontecendo com a empresa. Inclusive eu trouxe aqui uma base histórica maior desde 2019, para a gente ver lá desde 2019, um ano antes da pandemia, como que a empresa estava, como que ela passou pela pandemia, depois o IPO e aí até chegar no presente momento agora em 30 de junho de 2024. Lá em 2019, a Smart Fit era uma empresa de 7 bilhões 414 milhões de reais. E naturalmente que a maior parte do seu patrimônio está aqui no imobilizado, que são todos os equipamentos, todos os utensílios, a estrutura das academias, né? Então o capital fixo, que era de 4 bilhões 425 milhões lá em 2019, 59,7% do seu ativo total. Mas o que movimenta a empresa é essa parte de cima, capital giro, que em 2019 era de 1 bilhão e 600. Tinha no caixa, nesse ano, 1 bilhão e 300 e 137 milhões de contas receber. Os estoques, no caso da empresa, não existem, né? Porque ela presta um serviço, ela não vende um produto. E aí temos aqui também os outros créditos, geralmente representados por tributos a recuperar. Chegando em 2020, a empresa pula de 7 bilhões e 400 para 8 bilhões e 400. Em 2021, com a IPO, ela vai para 11 bilhões e meio. Passando 2021, entre 2022 aqui com 12 bilhões 0,49. E aí chega em 2023 com 14 bilhões 230 e agora em junho de 2024 com 16 bilhões. Portanto, a empresa vem com 7, 8, 11, 12, 14 e 16 milhões, mostrando um crescimento. Já o capital de giro, que era de 1 bilhão e 600, foi para 1 bilhão e 300 na época da pandemia, diminuiu, até porque diminuiu o volume de dinheiro em caixa.
Em 2021, aí com a IPO, o capital de giro vai para 4 bilhões e 100 e o caixa da empresa 3 bilhões e 700 e 195 milhões em contas a receber. Em 2022, aí recua aqui um pouquinho, o capital de giro cai para 3 bilhões e 500 e o caixa cai para 2 bilhões e 922. Tudo isso aqui também em função disso aqui, ó, de aumento de investimentos que a empresa faz no ano de 2022, que entre 2021 e 2022, o imobilizado sai de 5 bilhões e 500 para 6 bilhões e 200. Em 2023, o capital de giro fecha com 3 bilhões e 300, com 2 bilhões e 600 em caixa, e agora em junho, 3 bilhões e 700 em capital de giro, com 2 bilhões e 800 em caixa. Então vejam que agora, dia 30 de junho, a Smart Fit tinha em caixa 2 bilhões e 814 milhões de reais. Então a empresa vem numa crescente, vem aqui aumentando seus investimentos, tanto é que o imobilizado chega a 8 bilhões e 800 e vem também mantendo seu capital de giro na faixa de 3.300 a 3.700 e com um volume de dinheiro em caixa bem significativo, 2 bilhões e 800. Olhando agora a parte de passivo, e na parte de passivo nós vamos ter o quê? As dívidas de curto prazo, passivo circulante, dívidas de longo prazo, passivo não circulante, e o total do endividamento, que lá em 2019 era de 5 bilhões e 100, o total da dívida da Smart Fit, o que correspondia a 69,4% do patrimônio da empresa. Já no ano seguinte, a dívida vai para 6 bilhões e 23, com 70,9%. Quando faz o IPO, ele vem aqui para 7 bilhões e 200 de dívida, aumento do capital próprio e aumento também do capital de terceiros, porém, com esse aumento de capital próprio, o peso da dívida acabou ficando menor, com apenas 62%. Apenas por quê? Porque era 70% no ano anterior. Já em 2022, a dívida sobe para 7 bilhões e 800, com 65,1%. Sobe nominalmente para 9 bilhões e 100, porém o peso da dívida um pouquinho menor, 64,2% agora em dezembro, e fecha agora junho com 10 bilhões e meio de dívida. Porém, como tem um patrimônio de 16 bilhões, a dívida corresponde a 66,5% de todo o patrimônio da empresa. E aí reparem aqui, nesse número negativo, que aqui seriam as reservas de lucro, mas com a negativa, então é prejuízo acumulado, que vinha com 53 lá em 2019. Esse prejuízo acumulado foi crescendo para 1 bilhão e 200, para 1 bilhão e 300 e agora começa a cair esses prejuízos acumulados e reverte a partir de agora, em junho, passa a ter lucros acumulados. Olhando agora as receitas produzidas pela Smart Fit, lá em 2019, ela teve um faturamento de 1 bilhão e 900, porém, nesse ano aqui, ela acaba fechando com prejuízo de 339 milhões, e isso lá, um ano antes da pandemia, ela já vinha com prejuízo, tanto é que esses prejuízos acumulados, eles vêm justamente de exercícios anteriores. Em 2020, com a pandemia, o faturamento da empresa cai para 1 bilhão e 200, e aí o prejuízo explode, daí ele vai para 604 milhões de prejuízo. Em 2021, começa ali ainda, um ano que ainda foi marcado pela pandemia, mas o faturamento já melhora um pouquinho para 1 bilhão e 700 e 633 milhões de prejuízo. Chega em 2022, 2 milhões e 930 de faturamento e 86 milhões de prejuízo. Então, em 2022, o prejuízo já começa a ceder. E fecha agora em 2023 com 4 bilhões e 200 de faturamento e o lucro, 1 bilhão e 44 milhões de lucro foi o ganho da Smart Fit em 2023. E agora em junho, em 6 meses, ela acumula 2 bilhões e 600 de faturamento, que nos projeta um faturamento em torno de 5 bilhões e 200, 5 bilhões e 300 para 2024 e o lucro de 188 milhões, também projetando um lucro aí perto de 380 milhões e a empresa trabalhando esse ano com uma margem de 7,2%. Pode considerar que a margem cai aqui, mas é que temos que observar que grande parte do lucro de 2023 se dá através de créditos de impostos em função de prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Então, nós temos ainda aqui, devido ao endividamento, o peso forte aqui de 13,7% na despesa financeira. Mas o importante é que a empresa passou aqui pelo seu período mais difícil e agora começa a mostrar um poder de recuperação. Olhando de perto a situação financeira da empresa, nesses gráficos que eu trago para vocês, começando ali pela margem líquida, que é, começando pela liquidez geral, que é a situação financeira, vamos pela liquidez geral. E a liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, o índice sai com 0,35, cai para 0,28 em 2021, sobe para 0,62 em 2022, 0,51 em 2023, 0,49 e agora esse ano 0,47.
Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 47 centavos, quer dizer, não tem recursos para fazer frente a toda a sua dívida. Porém, como a maior parte da dívida é de longo prazo, nós vamos olhar o gráfico ao lado, que é a liquidez corrente. E a liquidez corrente, os números são bem melhores. Ele sai com 1,39, vai para 1,21, com a IPO vai para 2,92, 2,01, fecha 2023 com 1,49 e esse ano fecha, até junho, com 1,64. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$1,64. Paga, sobra uma situação financeira extremamente confortável. Já o endividamento nesse quadro que eu trago para vocês, veja ali o tamanho e o comportamento da dívida ao longo desse período desde 2019. Quando a dívida sai com 69,4, sobe para 70,9, aí recua para 62% no IPO, e aí sobe para 65,1, aí fecha com 64,2 em 2023, e esse ano trabalhando com uma dívida de 66,5%. De tudo que a Smart Fit tem no seu patrimônio, ela deve 66,5%. Já nesse quadro aqui, temos também alguns indicadores de rentabilidade, agora sim com a margem líquida, e vamos ver ali que quando começam os gráficos ali parece que eles estão de ponta cabeça, mas não, é que todos esses números eram negativos, em função dos prejuízos que a empresa veio tendo desde 2019, onde a margem acabou sendo negativa em 17,10, no ano da pandemia negativo em 48,1, em 2021 negativo em 37,1, e a partir de 2022, essa margem negativa ela cai para 2,9 e aí reverte a partir de 2023 com uma margem positiva de 24,6 e esse ano até junho com 7,2%. Já a rentabilidade do ativo, que é o ganho sobre o investimento feito na atividade, também todos eles vêm negativo, 4,6, aí vai para 7,1, vai para 5,4, 0,7 em 2022 e agora em 2023, com o lucro, a empresa tem um retorno sobre os seus investimentos de 7,3%. O terceiro gráfico ali que retrata o ganho dos acionistas, que nos primeiros exercícios, todos eles negativos. 14,96, em 2020, 24,5% a perda dos acionistas, em 2021, 14,3% negativo, em 2022, 2% negativo, e com a volta do lucro em 2023, os acionistas tiveram um ganho de 20,49%, depois de ter acumulado diversas perdas dos exercícios anteriores, e a partir de agora, então, os acionistas começam a ter um retorno sobre os seus investimentos feitos na empresa. Ao falar em acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Smart Fit vale patrimonialmente R$ 9,11. Para você comprar essa ação, você vai pagar R$ 21,21 no dia da gravação desse vídeo. Então veja que é uma ação que ela é supervalorizada em relação ao seu valor patrimonial, o que nos dá um ágio de 133% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 2,33. Já o lucro por ação dos últimos 12 meses, R$ 1,50, o que dá uma rentabilidade para o acionista que comprar a ação da empresa a R$ 21,21 e a empresa mantendo o ganho de R$ 1,50, os acionistas terão um ganho de 7,07%. Dividendos por ação. Agora em 2024 a empresa volta a distribuir dividendos, até porque até então vinha com uma série de prejuízos, não havia como distribuir dividendos, agora distribuiu 8 centavos, o que dá um yield bem baixinho ainda, 0,38%. PIL 14,14, 14 anos e 2 meses ali para você ter o retorno dos investimentos através dos lucros gerados pela empresa. E o free float da empresa, 23,07% das ações que circulam livremente no mercado fora da mão dos controladores. Lembrando que os controladores ainda são o Fundo Pátria, que tem 40%, e aí temos mais o Canadá Pension, que também é um fundo de investimentos, com 12%, e aí na sequência temos a família Corona, encabeçada ali pelo Edgar Corona, também com participações societárias na empresa, sobrando livre no mercado 23,07% das ações. E o tag along não tem, quer dizer, se ela for vendida, não há uma garantia de que o minoritário terá o mesmo tratamento do majoritário. Nesse gráfico que eu trago para vocês, extraído do Google, vejam só que lá, quando faz o IPO, em 2021, as ações foram negociadas ali na faixa de R$ 32.
E desde então ela despenca, ainda em 2021, ela despenca para R$ 15, isso no finalzinho de 2021, começo de 2022. Começa 2022, ela dá ali um pico ali, chega ali a R$ 23, R$ 24, não se sustenta e vem para o chão. Aí ela chega ali a bater praticamente em R$ 10, praticamente na metade ali do ano de 2022. Aí ela se recupera um pouquinho, passa a trafegar na faixa dos R$ 15, entra 2023, ela sobe de patamar, já passa ali para a faixa de R$ 22. Em 2024, ela começa ali já no patamar ali acima de R$ 25, porém, no decorrer de 2024, ela cai um degrauzinho, você vai vendo ali no finalzinho do gráfico, que ela desce um degrau, e agora bem no finalzinho do gráfico, ela desce mais um pouquinho ainda, chegando a uma cotação de R$ 21,21 no dia da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da Smart Fit tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da Smart Fit SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, e agora você já viu ali como que foi aquela passagem pela pandemia ali, que foi bastante complicada, mas a Smart Fit veio e conseguiu já se recuperar, está aí já trazendo números bem mais animadores, e a gente fica aqui na torcida até porque todas essas empresas são geradoras de renda, são geradoras de emprego, são geradoras de desenvolvimento, e a gente fica aqui na torcida para o sucesso de todas as nossas empresas. E naturalmente, se você investe nessas empresas, você está investindo no setor produtivo, no setor que gera empregos. E aí, consequentemente, também a gente fica na torcida para que você tenha sucesso, né, nas empresas nas quais você está escolhendo. Porém, há um fato que é determinante. Na hora de escolher uma empresa para investir, primeiro passo é conhecer o que é essa empresa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde que ela vai, quem está por trás dessa empresa, tá? E aí, naturalmente, saber se essa empresa é lucrativa ou não. Por quê? Investimento se faz em algo que dê retorno, e o retorno só vem se a empresa gerar lucro. E aí, naturalmente, que temos que ver também a questão dos riscos envolvidos na operação, principalmente relacionados a endividamento e falta de capital de giro, falta de recurso financeiro que podem inviabilizar a atuação de uma empresa. E tudo isso aí, o canal Silas Liga se propõe a repartir essas informações com vocês e, junto com outras informações que você possa obter, tomar decisões conscientes, escolher as empresas nas quais investir, sempre com conhecimento, sempre com informação, para quê? Diminuir os riscos e ampliar as possibilidades de retorno e construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vai lhe proporcionar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.